Por muitas vezes, Kurt Cobain falou que as pessoas tentavam achar muito sentido nas suas letras e que, na verdade, elas eram só ler palavras aleatórias com uma batida legal. Pieces of poetry and just garbage, you know, just stuff that just would spew out of me at the time. And a lot of times when I write lyrics, it's just at the last second because I'm really lazy. So, and then I find myself having to come up with explanations for it, you know. So I thought Mas em Something the Way, não. Kurt conta uma história controversa, Kimberly Cobain nega e Chris Novoselic, baixista da banda, também nega. Vamos entender um pouquinho dessa história. Hoje o vídeo é sobre Something the Way, a letra biográfica de Kurt Cobain. Vamos nessa. O que é que acontece? Acontece que o Kurt Cobain muitas vezes ele reclamava que as pessoas tentavam achar sentido nas letras dele. just garbage, you know, just stuff that just would spew out of me. E isso incomodava um pouco o artista, né? Ele falava que eram só letras de palavras aleatórias e que eram frutos de uma neurose. E por muitas vezes isso foi verdade. Realmente as letras dele, como a gente viu na entrevista, como ele mesmo falou na entrevista, são palavras aleatórias junto com uma batida legal. Só que nem sempre isso foi verdade. Em outras ocasiões, não só essa, Kurt Cobain usou a sua vida como palco, né, como objeto de composição. Como a maioria de compositores fez, ele usou o momento da vida dele que ele estava passando para compor uma canção nova. E uma delas foi Something the Way. E no vídeo de hoje a gente vai discutir como ela surgiu, como ela nasceu, em que contexto. Então, essa foi a última música, né, que aparece no disco Nevermind, de 1991, o disco mais famoso da banda, ou a penúltima se você considerar Endless Nameless, a faixa escondida do... Mas apesar de ser a última a aparecer no disco, ela foi a primeira a ser gravada em maio de 1990. E segundo a biografia Mais Pesado que o Céu, escrito pelo Charles Arrow-Cross, ele afirma que essa letra foi escrita num período conturbado do Kurt Cobain, na época que ele foi expulso de casa, que o cantor afirma ter morado debaixo dessa ponte, né? Debaixo de uma ponte. Uma ponte que fica a 2 quadras da casa dele, pertinho, 1 minuto, 2 minutos andando. A verdade é que, segundo esse livro aqui, ele foi expulso muitas vezes de casa, né? E muitas dessas vezes ele ia para casa do pai. Só que nessa altura do campeonato, até a relação com o pai dele já estava tão abalada e com o resto da família que o cantor afirma que foi morar debaixo dessa ponte porque ele não tinha mais nenhum lugar para ir. E essa ponte já era conhecida por ele, né? E por outros amigos, que é lá onde eles iam usar substâncias ilícitas, né? Se é que você me entende. E é justamente sobre esse período que ele afirma ter morado debaixo dessa ponte que ele escreve, né, as 2 primeiras estrofes da música. Debaixo da ponte abri um vazamento na lona e os animais que eu capturei todos se tornaram meus bichos de estimação e eu estou vivendo de grama e das goteiras do meu teto. Tudo bem comer peixe, porque eles não têm sentimento. E em muitas ocasiões o próprio autor da biografia de Kurt dizia que o vocalista mentia diversas vezes para parecer legal na televisão. Que mesmo antes de ele ficar famoso, ele já treinava esses discursos em casa, de como ele falaria da vida dele para televisão, para MTV, para os canais de TV. Então essa coisa de contar mentiras, né, meio que ele assumiu um alter ego e transformava a vida dele numa espécie de fantasia para ele contar e parecer mais um astro do rock mais legal, sabe? E essa afirmação, ela comprova mais ainda, né, tipo, que o Kurt Cobain mentia algumas vezes porque 2 pessoas próximas a ele contestam essa história. A primeira pessoa que contesta essa história é a Kimberly Cobain, a irmã dele, a irmã mais nova, que diz que ele nunca morou na rua, na realidade, não só debaixo da ponte, como na rua, no geral, e que ele só ia pra passar o tempo com os amigos dele. Realmente, nessa biografia aqui, o autor fala que ele passava o dia lá, entendeu? Enchia a cara, fumava e tudo mais, ia matar a aula lá. Então, ela afirma que ele não morou na rua, ele só ia pra lá pra passar o tempo, e que essa história foi um grande exagero dele. E o Chris Novoselic, né, que era o baixista da banda, um dos melhores amigos dele, fala que era impossível morar debaixo dessa ponte por causa da variação das ondas e o tipo de terra que era muito lamacento, era um barro, assim, que se a pessoa ficasse lá deitada, ela escorregaria, que até a própria água subia até onde... Enfim, ele diz que é impossível morar lá, debaixo dessa ponte, e ele fala que isso é no máximo um revisionismo equivocado do Kurt. Isso, palavras do próprio amigo dele. Ele fala que o máximo que pode ter acontecido é o Kurt ter passado uma noite lá, de porre ou alguma coisa assim, ou por algum tipo de problema pessoal, e ele aumenta essa história pra parecer que ele morou lá e ser mais cool. Mas uma coisa certa que também tá nessa biografia é que por 4 meses, justamente nesse período que ele falou que morou debaixo dessa ponte, o Kurt realmente não teve uma morada fixa, tipo, o relacionamento dele com a mãe tava super insuportável, ele não se dava muito bem com a nova família do pai, então realmente a mãe dele expulsou ele de casa, ele não queria ir pra casa do pai, então ele ficou dormindo no quintal de amigos, em sala de amigos, chegou a dormir até no hospital comunitário da cidade dele, e ele basicamente
via de ajuda, né? Então é aí que ele tira esse trecho, né? Ele realmente se sentia algo no caminho. Ou traduzindo para uma expressão brasileira, ele se sentia uma pedra no sapato, algo no meio do caminho. Something in the Way, que é o que dá título à canção. A música ela não foi lançada como single na época que o álbum saiu, e na verdade ela não estava muito assim presente nos repertórios dos shows da banda, apesar de estar no acústico do Nirvana, mas com o relançamento do filme do Batman, ela chegou em segundo lugar, eu até anotei aqui, em número 2 nas paradas de venda de músicas digital de rock dos Estados Unidos pela Billboard, e número 5 nas paradas de venda de músicas digitais alternativas dos Estados Unidos. Uma verdadeira canção cult. Essa é a história de Something in the Way. Eu quero saber de você, o que é que você acha, comenta aqui embaixo, qual a sua interpretação da música, se você acha que ela realmente significa isso que eu disse, ou se eu viajei total. Mas enfim, essas informações todas eu tirei desse livro, né? Eu não sei se vocês já leram, mas vale muito a pena. Dá um belo panorama do Kurt e conta pra mim a sua interpretação dessa letra. Então essa foi a história de Something in the Way, né? Uma letra que, diferentemente da maioria das letras do Kurt, é uma letra autobiográfica e justamente retrata esse período difícil na vida dele. E se é verdade ou não que ele morou debaixo da ponte, não se pode afirmar, né? Porque ele fala que sim, os amigos falam que não, mas uma coisa é certa, ele se sentia uma pedra no caminho, ele se sentia algo no caminho na vida das pessoas chegadas a ele e na vida da sua família. E eu acho que é sobre isso que Something in the Way fala, não é sobre morar debaixo de uma ponte, mas sim sentir um incômodo na vida de outras pessoas. Obrigado por assistir até aqui, se você assistiu, espero que você tenha gostado. E eu sei que as fotos que você acha na internet dessa ponte não são muito boas, então eu vou deixar o link de um canal chamado Chegamos em Marte, que eles fizeram, é um casal que fizeram um vídeo visitando a casa do Kurt Cobain, a casa de infância dele, e eles acabaram indo na ponte, e no memorial que tem lá, e aos arredores. É um vídeo muito interessante, tá aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo. Recomendo lá, se você se interessou por isso, recomendo ver lá. Eles mostram a casa do Kurt, mostram o memorial e mostram essa ponte, a famosa ponte que tem lá. Então essa é a história de Something in the Way. Até a próxima e fui!